Gabriel, eu queria te perguntar agora, pra gente, enfim, a gente pode continuar as histórias ao longo do caminho aqui, mas eu queria trazer um pouco pra gente trazer o papo mais para os dias atuais e até para depois começar a perguntar um pouquinho mais sobre essa própria estratégia que você faz com opções, tá? Que acho que é legal do pessoal entender, até para você explicar um pouco como que é. Mas antes, até acho que o Motinha pode complementar bem aqui, talvez acho que seria legal você dar um panorama assim do que você está vendo para Brasil e para mundo agora. Porque eu acho que isso afeta, na verdade, todas as estratégias de investimento, se você for pensar, né? Independente da sua vertente, você tem que acabar olhando para o macro, você tem que acabar olhando um pouco para essa narrativa para decidir onde você vai alocar, como que você vai fazer. Então, se você quiser dar um pouco desse seu panorama como você tem, eu acho que o Motinha pode complementar bem, e aí depois falar dessa estratégia de opções e explicar a grande questão que é como ganhar dinheiro com opções e não perder tudo, né? Porque acho que esse é o grande risco. Que o pessoal que, pessoal que não sabe direito... Seca, essa é a principal mensagem. Exato. Mas aí, se você quiser falar, pô, fica à vontade. Então vamos lá. Primeiro, mundo nós podemos dividir em 3 grandes blocos hoje, né? Estados Unidos, Europa e China. Ah, tem Japão correndo por fora? Tem, mas efeito para o Brasil é um pouco menor. Ah, vai ter no DXY, mas o peso não é tão grande. Então você vê uma Europa numa draga. Então, literalmente, numa draga total. E a Europa ainda tem um grande problema. Ela tem uma população que não é tão fã de trabalhar. Com 60 anos, todo mundo já quer estar em casa. Então, eles têm problema. Tanto é que Macron decretou a aposentadoria francesa tem uns 6 meses e acabou. É isso, fechou o Congresso, decretou e reabriu o Congresso. Então eu acho que o problema na Europa está bem complicado. Eu não queria ser a Lagarde, para mim a pior profissão hoje no mundo de bancos centrais, porque ela tem dentro do poder dela uma Grécia e uma Alemanha. Pô, e aí, eu vou para quem? Eu vou para a inflação alemã que ainda está forte, mas eu quebro a Grécia se eu subir muitos juros. Se eu salvar a Grécia, pô, a Itália vai perguntar, e eu aqui, Portugal também. Então eu acho que a Europa é uma coisa bem complicada. Estados Unidos está numa coisa que você fica feliz num dia e triste no outro. Você vê uns números muito bons dos Estados Unidos e uns números muito ruins dos Estados Unidos. Você vê a parte de serviços ainda boa. O primeiro número mais ou menos ruim foi esse de ontem, que veio os serviços com 50,1, 50,2. Então você tem um histórico nos Estados Unidos ainda muito forte. Você ainda tem um pleno emprego nos Estados Unidos muito forte. Então, teoricamente, o foco deveria ser aplicado nos Estados Unidos. Para mim, para renda fixa, eu acho que eu não tenho CNPI, então eu ouvi dizer que o melhor momento agora seria a aplicação em renda fixa, aproveitando esse dólar ainda na casa de 5. Então renda fixa lá. Eu até tenho uma memória, a gente no fechamento de mercado, eu e o Mota, a gente falando do ciclo, né, de aperto monetário nos Estados Unidos, eu falei, pô, Mota, já pensou? Juro americano chega a 5, 6%. Ele falou, se chegar, eu largo tudo pra morar na praia. Porque, porra, a leitura é muito difícil, né? Mas também mostra a qualidade do papel também, né? Exatamente. Pô, título da dívida americana pagando 4,5%. Aí o que você faz? Eu, como professor, tenho que aplicar em ETF. Porque como eu não sou sócio da Genial, que dá para comprar título direto, mas aí são... Pô, abre a câmera, por favor. Mas aí são 10 mil dólares, 20 mil dólares para aplicação. Como eu não sou diretor da Genial, vice-presidente mundial da área macro, eu aplico em ETF. Aplico bastante ETF lá fora. Odeio uma coisa muito ódio. Que eu vou para essa câmera. SEC e Fed. Convence aos bancos a criar ETF sem pagamento de cupom. Eu quero ganhar juros sobre juros. Eu não quero receber o dólar para pagar 30% de imposto e reaplicar. Fica a dica. Ok? Traduz aqui para o inglês em legenda e fica a dica. Então eu aplico bastante ETF lá fora. Tenho aplicado assim um dinheiro razoável, mas fica a droga da porra do cupom mensal, maluco. Eu quero pegar uma LFT Brasil, um exemplo, tá? Não tô dizendo que lá tem LFT, uma LTN, um CDB, juros sobre juros e esquecer minha grana lá. Se tiver necessidade, ok, interno, jogo dinheiro para o Brasil. Mas se não tiver, eu quero ganhar a gordura dos juros sobre juros. Não, você ganha um mês, aí cai o cupom. Você ganha, cai o cupom. Ok, aí você reaplica. Aí tem mês que você esquece de reaplicar. Aí você perde o imposto, né? Você pega 30 na veia, pá, já vem líquido 30 dias. A gente reclama de imposto de renda aqui de 10, 15, lá é 30, maluco. Aí 30 na veia, aí você vai reaplicar. Eu não quero isso. Então, eu acho que o momento para pegar juros americano tá muito bom. Tente pegar ETF de vencimento de título curto.
que a tua marcação a mercado praticamente desaparece. Você cria quase uma LFT. Uhum. Então pega título com vencimento de ETF que tenha na carteira vencimento de até 1, 2, 3 meses no máximo. Que eles estão sempre entrando em leilão. E o que acontece? O efeito marcação a mercado nesses últimos vezes teve na aumento da dívida. Aumento da dívida, eu tive alguns pregões que eu me ferrei. Mas como eu não saí, o título venceu, vida que segue. Sabe o código de um ETF? Um deles é TFL0, o outro eu esqueci, que eu comecei a aplicar mais recente. São 2 ETFs que eu tenho. Dá pra fazer O via TFL0 fundo é que eu também, tenho mais né? Dá antigo. pra fazer via fundo, mas aí tu vai ter que pagar aquela taxinha. ADM, pra né? galera. De ADM. Então eu tenho renda fixa lá, eu acho que é momento. Os juros dos Estados Unidos, se for mais, continua, porque como o título é curto, ele vira assim, o teu risco é 20 dias. Só que depois teu risco é 18, 19, 0, 20 de novo. Então teu risco máximo vai estourando 90 dias. Uhum. Se você não tirar dinheiro naqueles 90 dias, o efeito é uma marcação a mercado zero. Então eu acho que é momento para ir lá fora, juros a 5, inflação aí, dólar a 4,90, 5, eu acho que pode ser um momento, porque existe uma chance muito grande do dólar cada vez se valorizar mais e ferrar o real aqui dentro em paralelo. E a gente, sem fazer muito estrago, ver o real desvalorizando, porque o mundo está indo fazer igual a mim, captar esses juros de 5%. Tá? Então eu acho que é um momento para a renda fixa americana. Eu acho que não tem. Se tiver condições de, faça. Não é caro fazer, não é trabalhoso fazer. Lá na nossa época era o inferno. Vocês não tinham noção, maluco. Era o inferno. Isso na nossa época, eu tinha que até 5, 10 anos atrás era o inferno. Assim, era trabalhoso. Eu ficava abismado quando o cara falava, eu tenho conta lá fora. É só Falei, milionário. porra, que maneiro. Mas eu tive que mandar $1 milhão. Eu falei, porra. Deixa quieto. Vamos mudar de assunto. Nem Hoje $1 milhão você- de cruzeiro novo eu tenho. Hoje você aplica $50, meu irmão. Não, aquele próprio fundo da Pinco lá, É. que é o Acho que é juros 5 mil reais. globais. É, 5 mil reais, pô, cara. Ou 1.000, sei lá, 3 mil reais. Acho que é 5, acho que é Então, $100. Não, $1.000. $1.000, é. Você consegue se expor já. É, aos juros globais. então, pô, tem uns que não dá. E aqui dentro? Aqui dentro tá uma mistura de Bumba Meu Boi com efeito externo. Qual é a mistura de Bumba Meu Boi? Pô, vocês viram? Brasília, assim, tem horas que tem que ser implodida, não de moradores, né? Mas de alguns setores de Brasília. Acho que Eduardo Braga, que falou, olha, eu tô com um problema particular, que ninguém sabe que problema particular surgiu agora, sabe se é cargo, o que é, que eu vou atrasar a reforma tributária. Então a reforma tributária que eu ia apresentar agora vai ser lá para outubro, pode ser que a gente vote em outubro sim, senão a gente vote em novembro. Então essa articulação Brasília para mim é muito complexa. E nós temos um problema. A partir... É agora já? Não. É só em 2025 que troca o Lira? Ou o Lira já sai em fevereiro? 24 fevereiro. Já é ano que vem, né? Fevereiro de 24. Então, a partir de novembro, dezembro, vão começar as articulações, quem é o novo Lira e o novo Pacheco. E isso pode atrapalhar pra caramba. Vai ser o Alcolumbre. Eu tava vendo Alcolumbre e um Eduardo não sei o que eu nunca ouvi falar desse Eu esqueci cara. o nome do copista do Arthur Lira. É, um cara da bem Bahia, próximo eu dele, acho. acho que é da Bahia. Que eu nunca ouvi falar do cara antes. Então vai começar a ter problema de Brasília, o quanto Brasília vai afetar Congresso, uma coisa que ninguém sabe, nem a Haddad, qual vai ser a receita desse arcabouço, como vai fechar esse arcabouço para o ano que vem. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é quem vai ser a nova Fernanda. Fernanda é uma das diretoras que está ajudando, estava, né, agora foi unânime, a segurar a queda da inflação. Ela é mega conservadora na atitude dela de curva de juros. Segurar a queda de juros. Para ela a queda deveria ter sido... Nessa última foi unânime, na anterior menor. E os discursos delas públicos, você vê que ela é meio segurar a queda. Uhum. E quem vai ser a nova Fernanda? Essa nova Fernanda vai ser indicada por Lula na virada do ano. São 2 cargos, o do Otávio e o dela. Otávio é cargo burocrático. Já a Fernanda é cargo técnico. São 4 cargos técnicos do governo no Banco Central. Roberto Campos, Galípolo, Fernanda e outra, não sei se é Daniel, Diego... Gullian, que... É, mas o nome dele começa com D. Então, são os 4 técnicos. A Fernanda sai. Quem entra no lugar?
dependendo do que for, já fica a maioria pro atual governo. Porque vão ser 4 indicados, são 9. Se você já tiver um pro lado de cá, já fica 5 pro governo. Então não podemos ter uma coisa meia doida. Não podemos ter a meta Selic caindo e a curva longa empinando devido aos Estados Unidos e empinando devido à incerteza fiscal que esse Banco Central pode ajudar a causar. Aí onde é que vai ferrar isso? Bolsa. Bolsa, literalmente pode ferrar a bolsa. Então isso me preocupa bastante, essa discussão que pode ter a partir de aqui a um mês, que é a nova Fernanda. Tá? Isso tá muito no preço, né? Se a gente olha até o shape da curva, né? Hoje, acho que essa mudança, até o pessoal nas lives fala bastante disso, essa mudança nas cadeiras do Banco Central, elas ditam, né, como a curva está disposta. Obviamente, a gente tem outros fatores, mas se a gente destruir a condução da política monetária no Brasil, ferra tudo, né? Fora fiscal, né? E o mercado ontem, pegava a curva de juros ontem e estava indicando uma curva diferente em relação à queda. Eram uns 4 ou 5 quedas de meio e 2 ou 3 de 25. Então você só não ia ter queda na reunião de dezembro do ano que vem. Então nós temos 10 reuniões até o final do ano que vem. 2 esse ano e 8 ano que vem. Dessas 10, os juros caem em 9. Era um festival de meio, depois um festival de 25, levando os juros até 9,25. Eu juro que eu acho que muita coisa dessa queda de juros depende lá de fora, tá? O Mota tá falando isso há muito tempo, né? Que ele achava que acho que a curva em algum momento chegou a apontar 8,80. Eu falei, a 9, isso foi em maio. Eu falei, a 9 não tem graça nenhuma. Não tem Tomara espaço, que esteja né? certo. Tomara que esteja certo, mas, tem que dar tudo funcionar. Eu acho que o cenário que o Cabral traçou um pouco é, tipo assim, é extremado, tá? Eu acho que também, eu acredito em bom senso, eu acredito... Você tá mais pro outro lado. Não, porque o cenário que ele traçou foi extremo, na minha opinião. Tá? Você tá menos extremo que ele, então, na sua opinião. Mais centrado. Eu acho que, bom, primeiro, como é que a gente vê um pouco, tá? Estados Unidos. É aquilo, o mercado tá surfando pouso suave. É possível ter pouso suave? Ninguém tem a menor noção. Simplesmente, no mês de agosto, foi uma quebra de empresas dos Estados Unidos desde a Covid-19, desde a crise de 2008, 2009. Esse olha o mercado de trabalho. O mercado de trabalho relativamente apertado. Nos últimos dias, eu acho, com essa loucura que está acontecendo com o mercado de juros americanos, que está começando finalmente a bater nos ativos de risco e as pessoas começarem a pensar, sinceramente, se vai ter pouso forçado, se vai ter recessão, se vai ter pouso suave, eu não sei, mas esse tal de juro americano de 10 anos rendendo inflação mais 4,25, tô gostando, 2,25, desculpa, esse juro americano de 10 anos pré-fixado a 4,50, tô gostando, 30 anos a 4,60, tô gostando. Eu acho que as pessoas podem começar a repensar o tamanho da sua alocação em bolsa. O 60-40 tradicional, que é 60 bolsa, 40 renda fixa, de repente pode ficar 60-40 inverso. Então, isso é pessimismo. Você sai da bolsa para ir para renda fixa, a bolsa tende a cair, né? Calma, são duas coisas. Primeiro, eu falo o seguinte, eu estou tentando explicar esse movimento, essa correção dos últimos dias. Tá? Não tô querendo já extrapolar o que eu acabei de falar, se mudar a rotação de 60-40 significa já uma conclusão de um pessimismo. O que eu quero dizer é, Estados Unidos, eu acho que ninguém consegue ter muita convicção de muita coisa. Essa é a primeira ponta. O que eu quis fazer, o que foi diferente? Quantas vezes a gente viu a manga, né? Que a manga é Microsoft, Apple, Nvidia, Google e Amazon isolar subida de juros. É como, tipo assim, são empresas que não sofrem o macro, são empresas de outra entidade. A Apple caiu 10% em um mês, caiu 10%. Tá? O índice de Big Tech do S&P caiu 10% hoje do high dele. Só simplesmente eu acho que a gente pode estar vendo o início de um processo de correção. Esse processo de correção pode se tornar uma coisa muito pior se não tiver o pouso suave, tiver uma recessão. E quando é que a gente vai saber que vai ter recessão? Um belo dia vai ter um dado crash lá, da mesma maneira que a gente teve em fevereiro desse ano, o mercado esperava 170 mil vagas, apareceu 500 mil vagas, e o Fed teve que voltar a discutir, reacelerar de 25 para 50, botar o juro a 6, aí quebrou o Banco da Califórnia. A gente pode ter um belo dia, payroll, espera 140 mil, resultado menos 200 mil a recessão.
chegou. Tá? Então, eu acho que tentar ter muita convicção sobre Estados Unidos, eu acho um pouco perigoso. Um disclaimer, eu não gosto de Bolsa Americana desde o ano passado. Ano passado eu consegui vender 3 vezes a S&P, esse ano eu falei desde o início. A única coisa que eu gosto da Bolsa Americana é que eu não tive coragem de vender. E não estou vendendo, eu acho que tem prova mais fácil para fazer do que vender Bolsa Americana, mas se eu fosse... empurra contra a parede, só pode fazer isso, obviamente, eu estaria vendido em Bolsa Americana. Renda fixa americana. Eu acho que tem alguns dados interessantes. Cabral, Igor e Bruno, vocês sabiam que vocês entram... Olha como as pessoas pensam fora da caixinha. Você entra hoje no site do Fed de Nova York, tá? O Fed de Nova York faz um estudo que ele tenta abrir quem é o responsável pelo movimento de juros longo nos Estados Unidos, dos 10 anos. Quem é o responsável? Por que o juro de 10 anos nos Estados Unidos saiu de 3,70 no dia 31 de agosto e está lá 4,55? Quem é o responsável por isso? É o Fed, que está se comunicando mal em termos de política monetária? Fiscal. Segundo o Fed, 90%, segundo o Fed Nova York, 90% desse movimento não tem a ver com discussão de política monetária, e sim o reconhecimento de um problema fiscal mais sério nos Estados Unidos, um reconhecimento que os Estados Unidos, ao ter usado o dólar como uma arma geopolítica, ele usou o dólar, quando ele confiscou as reservas da Rússia, ele usou o dólar como arma. Tá? E a consequência dessa utilização foi qualquer país que não é alinhado com a OTAN / Estados Unidos, não faz mais sentido ter reservas robustas em dólar. Então a gente está vendo Arábia Saudita, China. E Japão também. O Japão vendeu pra caramba. O Japão já é uma outra abordagem, mas porque o Japão é amigável aos Estados Unidos. É um outro motivo porque que o Japão, qualquer banco e qualquer banco central asiático que achou que as suas moedas se desvalorizaram muito, e se desvalorizaram muito mesmo, tá? Estamos falando de 20%. Tá? O que eles estão falando? Opa, chega, aí ele vende dólar. Nenhum banco central tem dólar. Ele tem o quê? Tem título da dívida americana. Aí, então ele chega lá, o Banco Central japonês quer vender dólar. Ele vende 10 anos americano, recebe dólar, intervém no mercado cambial, tá? E esse estudo do Fed diz que 90% são esses movimentos técnicos. Eu acho que os juros americanos estão num processo de achar um equilíbrio. Você consegue mapear 5 vendedores de título público americano. Quem é o comprador? O que o Fed pode fazer? O Fed pode recolher no quantitative tightening. Comprando. Não, parar de vender. Ele reduziu 1 tri o seu balanço no último ano e quer reduzir mais 1 tri seu balanço. Ele pode falar assim, senhores, eu queria reduzir 1 tri, mas eu estou competindo com o meu tesouro, agora eu só vou reduzir meio bi. Bélgica comprou, tem a lista dos países que compraram. Então, o que eu quero dizer para vocês, Estados Unidos, renda fixa, eu gosto bastante. Principalmente papéis atrelados à inflação, que eu acho mais conservador. A ponto de inflexão, se eu soubesse, não estava aqui, eu lhe garanto. Tá? Porque eu falo que é bom desde 2, inflação americana, de 10 anos, está 2,20 e pouco. Então, ou seja, vai alocando aos pouquinhos e aproveita para sua diversificação, coisa que eu estou um pouco abaixo do que eu gostaria de estar com a minha diversificação em dólar. E Brasil? Eu acho que o Brasil, dentro do Banco Central, dentro do Congresso, dentro de tudo, eu acho que é um Brasil que amadureceu em muita coisa e o Congresso vai servir de pêndulo. Por mais do que, por exemplo, a questão dos 2 novos diretores do Banco Central que vão chegar, vai mudar o perfil do nosso Banco Central? Sim. Pode ser um perfil de um Banco Central que vai tomar mais risco? Sim. Vai ser um perfil do Banco Central à la Tombini, que estava caindo juros com inflação subindo? Não. O que eu vejo, uma coisa é quando você está fora da... Tipo assim, eu morria de medo do Galípolo. Eu morria de medo do Haddad. Morria mesmo. Por que eu morria de medo? Poxa, entra no YouTube lá e vê uma live que o Galípolo fez... Falando, eu não consigo entender, juros, não consigo entender, só um cara muito burro para fazer. Eu falo, caramba, olha o que esse cara falou. Mas quando você senta na cadeira, a responsabilidade é tua.
O Galípolo, o que ele falou hoje foi super agradável. Todas as declarações do Galípolo, na minha opinião, estão extremamente coerentes. É o cara que eu admiro. Eu preferia um cara mais ortodoxo, mas entrou um viés mais heterodoxo. Olha o Banco Central da Inglaterra. Sim. Tá? Não é uma Ficou a lição, né, jabuticaba Mota? brasileira. Você ter um Banco Central... E ficou a lição, né? É um Banco Central não homogêneo, não é uma jabuticaba brasileira. E eu acho que tem o Banco Central tem um corpo técnico assim surreal, tá? É surreal. E esse corpo técnico vai estar subsidiando seus diretores com muito material e vai ter um debate acalorado. Imagine lá os 5 diretores falando, não, Roberto, dá para acelerar para 100 pontos de queda. E o Roberto, poxa, caiu o negócio aqui. Agora você acha que você, na física, o CDI a 7, com juro lá fora a 5,5, você vai deixar o teu dinheiro aqui a 7? Estou perguntando para você. Ou você vai pegar o teu dinheiro e vai botar lá a 5,5? O que você vai fazer? Então eu acho que, tipo... Mas você pode ter recado na ata difuso, recados da ata e ferrar a curva longa. Você não faz nada no spot, mas o recado da ata te ferra. O que eu quero passar é que as coisas vão tentar, na minha opinião, ser bem feitas, tá? Vai ter divergência? Hoje já teve a divergência na ata. Já teve. Teve lá os diretores que falaram, poxa, você viu como a inflação está caindo? Sim, bom. Aí a ala mais conservadora, você viu que as expectativas de inflação estão abrindo? Sim. E o Galípolo foi 50 pontos, relógio, não brigou por 75, falou em convergência. Então, ou seja, eu acho que vai ser uma coisa mais harmônica do que extremar. Tá? Eu acho que essa é a minha opinião. Em relação ao Brasil, é uma confusão enorme e nosso problema é o fiscal. Amanhã, quinta-feira, a gente vai ter dado fiscal na quinta-feira e depois o número fechado na sexta-feira. É isso que vai determinar, mas o Brasil é confuso. Tá? O Brasil é bagunça, mas qual país do mundo que não é bagunça? O que eu posso ser extremamente ingênuo, e eu venho com esse call há mais de um ano, desde que foi eleito, é o call do que o governo vai limitar as coisas mais ousadas. O governo está sendo limitado, né? Perfeito. Acho que a melhor colocação é essa. O governo está sendo... A princípio, o governo está sendo limitado. E também, eu fico falando que eu acredito no Congresso, o Congresso tem dado umas bolas fora razoáveis. Tem colocado que agora ele pegou umas o PP pautas como bombas. Base, né? Não, mas ainda não levou a caixa. Agora, né? Mas não levou a caixa. Mas levou dinheiro grande, né? Levou. Mas eu acho que não está calmo não, tá? Acho que essa coisa não está apaziguada e a consequência disso pode ser algumas pautas bombas. Só para resumir, tá? Lá fora, eu não consigo enxergar com clareza quase nada, eu consigo ver cenário para os dois lados. Juros lá fora, eu acho que quanto mais vai continuar subindo, pode subir, senhores, pode subir mais 20 pontos. Eu achava bom a 2, está 2,25. Pode estar 2,5? Pode, ué. Mas é aquilo, estou alavancado? Não, é minha poupança. Não estou alavancado. Então é assim que eu vejo um pouco lá fora. A minha grande preocupação realmente é com bolsa lá fora, tá? Minha grande preocupação que são com empresas, a empresa que o Rosolino é sócio, que ele ama, que é a NVIDIA, que na minha opinião é a empresa mais cara do mundo. Uma coisa é ser a empresa mais cara do mundo, com juros de 30 anos a 3,30. Ser a empresa mais cara do mundo, uma empresa que está não sei quantas vezes de venda, com juros de 30 anos a 4,60 e pouco, é bom ela ser muito boa. Eu falo isso, estou vendido em NVIDIA? Não, então, isso eu acho que o grau de convicção das pessoas... Como na put de um ano. O grau de convicção das pessoas se mede com skin in the game. Tá? Então para de falar e comprou put. Não, então fala menos e faz mais, tá? Então essa aqui mas obrigado pela ideia.